Olá, amigos, sejam bem-vindos para mais um programa Transição, a Visão Espírita para um Novo Tempo. Hoje estamos aqui com a presença de um amigo muito querido, que conhecemos já há muitos anos atrás e em Natal nos traz profundas e boas lembranças. É o nosso querido, conhecido no movimento espírita, Jacó Melo. Obrigada pela presença, Jacó. Muito obrigado, Dilmar, muito obrigado a todos que estão assistindo. É uma alegria enorme estar aqui com você. É uma alegria mesmo, renovada, e um tema que você já escreveu, inclusive, vários livros, ou melhor, 2 livros sobre o tema magnetismo, direto e indiretamente ligado, o passe, que eu tenho certeza que muitos companheiros nossos da doutrina têm esse livro para estudo, palestra, pesquisa, enfim, vamos começando por aí. O que é o passe, Jacó? O passe, Delmar, é uma transfusão, uma transferência de energias, para usar um termo bem comum, de energias de uma pessoa que a possui em abundância para uma outra que está carente. Na realidade, usando uma terminologia mais espírita, é a doação de um fluido que um tem, um possui ou recebe para uma outra pessoa que está precisando dessa mesma energia. Isso tem um nome técnico todo chamado de magnetismo. O magnetismo é uma ciência que o Espiritismo houve por bem conhecer mais e aprofundar um pouco mais. Então a gente pode dizer que passe é magnetismo, Jacó? Seguramente, o passe é, em essência, a aplicação do magnetismo. E o Espiritismo, através de Allan Kardec, quando ele disse que magnetismo e Espiritismo, como ciências, são a mesma coisa, ele criou um vínculo que tornou isso totalmente perfeito. A inclusão do passe, que é a aplicação prática do magnetismo, dentro da vivência da filosofia e do exercício do espiritismo propriamente dito. Mas existe o passe em outras religiões, Jacó? Existe porque o magnetismo, sendo algo da natureza, ele está à disposição do ser humano, ele está por isso mesmo distribuído em todos os meios. Agora, tem algumas religiões que o usam dando nomes próprios. Assim como no meio espírita a gente consignou a palavra passe para definir a aplicação do magnetismo, nós temos algumas outras religiões que usam outros nomes, assim como também a própria ciência encontrou outras derivações, tipo hoje muito conhecido o Reiki. O Reiki é uma variação do magnetismo, assim como o Jorei da Igreja Messiânica é o próprio magnetismo, que nós aplicamos com o nome de passes. E aí vai, existe uma variedade enorme. A própria Igreja Católica, na carismática, quando faz aquelas vibrações, sim, vamos elevar as nossas mãos, vamos envolver os nossos amigos, está exercitando também o mesmo passe. A diferença do Espiritismo, se você me permite, é porque como o Espiritismo surgiu dentro de uma filosofia que tem também uma abordagem científica, nós estudamos mais cientificamente o processo e por isso o passe ele ganhou um espaço, ou seja, uma base maior e pode, portanto, ter muitas variações. E nem todas as religiões usam essa mesma base larga. E aí, por isso, há uma diferença considerável de uma para a outra. E como é que foi o seu interesse? Há quanto tempo você começou a estudar? O que te motivou, Jacó, a ir por esse caminho de se aprofundar, de ser um grande pesquisador nesse assunto? Olha, primeiro foi uma situação totalmente involuntária. Eu já desde muito jovem eu tinha magnetismo. Eu tocava as pessoas e as pessoas sentiam-se diferentes e a maioria se sentiam bem, se sentiam melhoradas. Depois eu tive a necessidade de pesquisar porque como eu tive uma formação no sentido sempre da matemática, tanto que eu terminei fazendo engenharia civil, eu tinha o hábito de querer saber o porquê das coisas. E eu tinha um dom que a quem eu perguntava, o pessoal dizia, não, mas isso é um dom de Deus. Eu digo, ótimo. Deus me deu esse dom, mas como é que ele acontece? Por que acontece assim? Por que às vezes eu quero e eu não consigo, e às vezes eu não penso em querer e eu consigo? E aí eu fui começando a ler, a literatura espírita era muito pouca, eu achei na época, e comecei a ler outras literaturas de origem esotérica, e fui me aprofundando. E como eu tinha o dom, eu aplicava. Então o que me diziam, o que eu lia no livro, o que eu entendia, eu aplicava para ver se funcionava. Algumas coisas funcionavam comigo, outras não funcionavam. E aí fui começando a pesquisar. E assim foi durante muitos anos. E por conta da pesquisa me chamavam para dar cursos, para ministrar aulas. Então uma coisa vai somando com a outra até que se torna irreversível. Muito bom. E você falou anteriormente na questão do processo. O Espiritismo então estuda esse processo do passe. Como é
esse processo do passe? O processo é muito interessante. Primeiro porque ele surgiu no nosso tempo moderno com uma figura muito notável que foi o Mesmer. O Mesmer cunhou com o título de magnetismo animal aquilo que era uma troca de energia que ele possuía e que causava reações muito fortes e muito pulsantes nos próprios pacientes. Ele teve homéricas brigas com a sociedade de medicina da época, mas conseguiu se impor, tanto que praticamente é impossível se falar de hipnose, de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, sem se falar em Mesmer. Ele está praticamente na base de tudo. E na base espírita também. Então, ele descobriu algumas regras, e ele colocou as regras. Depois vieram os grandes seguidores de Mesmer, como o Possegui, o Barão de Poté, e todos esses homens foram lastreando. E chegou-se a um outro grande magnetizador, chamado Senhor Deleuze, que era quem Allan Kardec tinha como referência próxima, né? E ele, então, tinha todo um método, por que aplicar assim, quando não aplicar assim, como fazer, como não fazer. E aí, então, começaram a surgir todas as linhas, os senões, os pontos mais favoráveis, os pontos desfavoráveis e assim sucessivamente. Que é esse passo? O que você teria para dizer nesse ponto, Mas, Jacó? Este é um problema. Nós indicamos muito, veja bem, hoje em dia a gente vê a campanha na televisão dizendo, olha, não toma remédio sem uma receita médica. Lógico. Mas a gente aprendeu que o passe não faz mal. É a mesma coisa, voltando agora para a sua questão, muitas vezes as pessoas perguntam, Jacó, e uma pessoa diz, vá no centro espírita e receba um passe. Em tese a orientação é boa, mas qual passe? Que tipo de passe? Será que qualquer passe é igual? No meio espírita se coloca muito que é, e não é. Por quê? O passe, como eu disse lá no nosso início, é uma transfusão de um fluido meu para você. Sim. E há uma necessidade de nós termos, entre nós dois, uma relação fluídica, compatível. Na hora que não há isso, obviamente o que eu vou passar para você não vai ser bem recebido. Já não é igual se você recebe de uma outra pessoa com quem há uma empatia fluídica. Uma afinidade, uma sintonia. Exatamente. Portanto, é diferente. Por isso é que há uma necessidade de se pensar, de se perceber, de se conhecer tanto a casa, quanto quem sugere como quem recebe. Há uma necessidade de melhorar esse conhecimento, porque não é uma terapia tipo uma panaceia, que qualquer um pode tomar de qualquer jeito e que vai dar uma boa solução sempre no final. Se fosse assim era simples, mas nem sempre é. E o estudo da fisiologia, por exemplo, também é importante para quem vai ministrar, vai doar o seu magnetismo? Seguramente. O meu primeiro livro, que foi chamado O Passe, que é muito conhecido no meio espírita, e posso até dizer muito conhecido também fora do meio espírita, porque eu já recebi correspondências de pastores, de padres, de pessoas de outras linhas orientais perguntando, pedindo mais informações. Então eu sei que é um livro muito conhecido fora do meio espírita também. Naquele livro ali eu já falo muito sobre tudo isso. Todas essas questões do alcance, do como fazer, de onde chegar, por que chegar, de que métodos a gente vai. E no final, lá no livro, eu coloco um apêndice que é anatomia e fisiologia. Isso mesmo. Hoje eu até enriqueço mais. Acredito que um bom magnetizador ele deveria não só ter noções boas de anatomia, de fisiologia e também de patologia. Pois é. Para poder ter uma maior segurança do que de fato você está fazendo. E nesse caso, então, quando a pessoa, sabendo já de toda essa metodologia, do processo, se ela toma o passe e ela não se sente bem, qual é a orientação que você dá, Jacó? Num caso com o magnetismo, você tem que voltar ao magnetizador. No nosso caso particular, no meu caso particular, que trabalho numa instituição lá em Natal, que é Marigué, em Parnamirim, nós temos um trabalho de pesquisa e aprofundamento em magnetismo. E nós temos um critério de avaliação, portanto, nós temos um feedback imediato. Nós temos, quando a pessoa chega antes do passe, ela diz como passou a semana, e depois do passe ela volta e diz se sentiu alguma coisa, como está, a gente dá um tempo, nem fazemos a entrevista de imediato, para dar um tempo para saber se a pessoa realmente está bem. Se ela não está bem, ela retorna e a gente faz uma nova reavaliação e há todo um procedimento. Hoje o índice de retorno é mínimo. Por quê? Porque como nós já estamos fazendo isso há muitos anos, os magnetizadores que trabalhamos na equipe, nós já temos muita segurança. Muito dificilmente algum caso escapa, mas mesmo assim escapando a pessoa retorna. Retorna para que a gente possa corrigir, porque uma das grandes vantagens do magnetismo é essa, você tem como reverter um processo.
Mesmer, no início, ele dizia assim, era uma das regras dele, todo início de tratamento magnético começa com um aprofundamento da crise. Isso relativamente está correto. Mas nós hoje sabemos que essa crise ela pode já ser previamente contornada antes da primeira sessão ser concluída. Então, ele tem razão. Se você fizer o início do tratamento e parar quando achar que completou, a pessoa normalmente entra numa crise. E se ela não está divertida disso, ela pensa que o passe fez mal. É mais ou menos como uma cirurgia. Você faz uma cirurgia, mas você sabe que após a cirurgia você vai ter um período de repouso. Sim. Se ninguém lhe diz isso, você sai da cirurgia crente que já está tudo pronto, você pode se complicar. Ou na homeopatia, o agravamento do quadro. Também Às vezes tem muita relação. Tem muita relação. E no magnetismo acontece isso. Só que hoje, já exatamente fruto de todos esses estudos, nós já temos como evitar esse agravamento, já por medidas de prevenção no próprio magnetismo. E qual é o alcance do passe, Jacó? Apesar de eu ter usado ainda pouco essa palavra para uma outra situação, o passe, quando nós tivermos total domínio dele, ele será a grande panaceia que a humanidade busca. Ou seja, o grande medicamento para tudo. O que está faltando de fato é uma dedicação no estudo, na pesquisa e no aprofundamento. Por exemplo, os espíritos dizem para Allan Kardec que o mecanismo do magnetismo atua através do sistema nervoso. Nós aqui temos duas opções, ou acreditamos ou duvidamos disso. Se acreditamos, devemos trabalhar a favor. Se duvidamos, temos que fazer a pesquisa. Ou seja, numa ou noutra situação, a gente teria que aprofundar. O que é que nós fazemos em relação às pessoas que têm problema no sistema nervoso? Não fazemos nada magneticamente. Por que não fazemos? Porque não pesquisamos. Porque se os espíritos estão certos, por exemplo, uma doença como o mal de Parkinson, tem todas as chances de, num futuro muito próximo, muito breve, nós termos uma boa resposta dentro do magnetismo. Mas agora é preciso que os magnetizadores se dediquem a isso. Se você me permitir, nós já tivemos 2 anos seguidos um evento que se chama Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. O primeiro foi em Natal e o segundo foi agora em março, na cidade de Aracaju. E lá em Aracaju, nós já tivemos uma surpresa maravilhosa com alguns resultados extremamente recentes de experiências. Por exemplo, existe uma doença gravíssima chamada esclerose lateral amiotrófica. Conheço. É conhecida como ELA. Esta doença, até onde se sabe, até hoje, a ciência não tem nenhum projeto que leve a qualquer reversão da doença. Isso mesmo. Em Aracaju, o grupo que está pesquisando, também um dos grupos, ele tratou de um senhor que já tinha começado a ter a paralisia das pernas e a dos braços. Na mais grave de todos os processos, no mais grave de todos os processos de ELA, porque é exatamente a que pega a parte do bulbo do cérebro, é a mais grave de todas, porque ela é mais rápida e é irreversível e é fatal. Eles começaram a fazer o atendimento nesse senhor com um outro agravante. Ele não acreditava, totalmente descrente, e um indivíduo como ser humano, pelo que me contaram, um indivíduo extremamente raivoso. Portanto, ele tinha toda uma característica para que tratamento nenhum desse resultado. Verdade. E o pessoal começou a aplicar o magnetismo com ele em 3 sessões por semana. E pela primeira vez na história, pelo menos até onde eu saiba, pela primeira vez na história, uma pessoa com paralisia de membros voltou a ter sensibilidade e movimento nos membros, com menos de 3 meses de aplicação do magnetismo. A pesquisa é extremamente pobre, por quê? Porque é um único caso e é extremamente recente. Não se sabe até se daqui a mais 1 ou 2 meses agrava tudo. Não temos ainda um dado para dizer assim, vamos colocar isso na imprensa? Não tem como, é muito novo, ainda é muito pobre. Mas a evidência é muito grande. Então existe de fato meio de você alcançar o sistema nervoso e provocar as medidas de reversão que são necessárias. Agora, quem está disposto a fazer isso? O problema é que as casas espíritas todas já têm as suas agendas, já têm as suas programações e todas elas contam com um ponto pouco favorável. É difícil você encontrar uma casa espírita que tenha trabalhadores em quantidade e em qualidade. Então são 2 dificuldades. Aí o trabalho vai muito, extremamente lento. Mas assim mesmo vai acontecendo. Por exemplo, sobre a depressão, hoje a gente já tem unidades nos Estados Unidos, temos em Pelotas, temos aqui em Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Recebi semana passada uma correspondência de Sorocaba, que tem um núcleo em Sorocaba implantando.
E lá no Nordeste, quase todas as cidades grandes já têm aplicação de terapia de magnetismo contra a depressão, com resultados que a gente fica estarrecido. Só que isso vai demorando, que as pessoas demoram a perceber, percebem que quando quiserem aplicar tem que ter uma equipe, não é uma única pessoa, então tem que ter um setor, tem que ter uma unidade, tem todo um trabalho. E hoje ainda, desculpa eu estou falando muito, mas é para passar bem a informação, tem uma unidade que foi a primeira unidade fora do Brasil que começou a trabalhar com depressão, que era na cidade de Pompano, na Flórida. O núcleo que lá estava se uniu agora a um núcleo numa cidade vizinha chamada Deerfield. E eles estão trabalhando junto com o núcleo de Baltimore. E o núcleo de Baltimore está dando suporte científico para fazer a pesquisa científica para a publicação do resultado numa revista de ciência médica americana. Maravilha. Talvez a partir daí comece as pessoas a verem com outros olhos. Muito bom, Jacó. Você veja, é o magnetismo, é o passe caminhando. Entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não. Porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. É importante que você participe. Acesse o site brasilsemaborto.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje estamos aqui com a presença do nosso querido amigo, já da época do Dr. Reinaldo. Então a gente vai lembrando dos congressos, das nossas visitas a Natal, onde conhecemos Jacó Mello. É com muita alegria que estamos aqui na presença desse trabalhador aí dentro do movimento espírita, né, bem ligado ao magnetismo. E eu falei antes do nosso intervalo, assim, se você lembra de algum outro caso para poder exemplificar mesmo o que você está passando como teoria, Jacó. Ah, tem muitos casos. Imagino. São milhões de casos em todo canto. Sim. O bom, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, Jacó, com você lá na sua instituição, eu normalmente evito ficar muito lá, porque parece que pode parecer que só lá acontece isso, mas acontece em todos os lugares onde há uma aplicação bem feita. Mas eu vou me permitir contar um caso lá de Natal sobre depressão.
até porque o senhor com quem aconteceu, ele já me permitiu que eu contasse o caso. Chegou esse senhor lá na nossa instituição porque tinha assistido uma entrevista que eu fiz por ocasião do lançamento do livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. A senhora dele, católica, apostólica, romana, disse para ele, nós vamos lá ver esse negócio, porque a gente já tentou de tudo e nada. Só que ela católica, apostólica, romana, e ele ateu, ateu cru, ateu, não acredita em nada, não, isso nada me comove. E eles foram à instituição, com um caso grave, porque ele tinha depressão há mais de 40 anos. Uau. Não era uma depressão que teve uma crise que foi aprofundando. Um homem muito sério, muito digno, tanto que diz com total tranquilidade, ele não diz com agressão, eu sou ateu, mas ele diz com convicção. E ele chegou e começou a terapia lá conosco, e como nós temos o sistema de entrevista, como eu falei há pouco, toda semana ele dizia, olha, está tudo do mesmo jeito. Ele só se limitava a dizer isso. Como é que o senhor passou a semana? Do mesmo jeito. Como é que foi no passe? Não senti nada, está tudo do mesmo jeito. E ele repetia isso semanalmente, e aquilo nos deixava intrigados, mas era o que ele dizia. Até que algo como entre 2 e 3 meses de tratamento, ele disse, está tudo do mesmo jeito, mas pelo menos eu já não fico mais trancado dentro do quarto. Então parece nada, tudo bem. Depois, mais um tempo ali, ele começou a dizer, bom, hoje eu já saio com a minha mulher para ir ao supermercado. Aparentemente não quer dizer nada. Para eu que tive depressão, sabia que aquilo já era muita coisa. É verdade. E depois aí ele, daí a mais 2, 3 meses, ele falou, disse, olha, é engraçado, eu voltei a ouvir música. Eu não gostava mais de música, hoje eu passo o dia todo ouvindo música. Uma conquista mínima, mas extremamente significativa. Prosseguindo para o final da história, ele hoje não toma nenhum medicamento. Uau. Ele é uma pessoa extremamente normal, absolutamente normal para tudo. A única coisa que ficou diferente é que ele diz, eu continuo ateu. Pronto. Ótimo, continua ateu. Mas o irônico é que toda quarta-feira, que é o nosso dia de aplicação, quando eu estou em Natal, eu faço um comentário de 15 minutos. Sim. E como é um comentário só de preparação, é um comentário bem simples, eu falo sempre de uma maneira bem doutrinária, bem evangélica, bem de Jesus e de Deus. E ele, normalmente, quando eu falo de Deus, ele era para mim rir. E aí um dia eu perguntei para ele, meu amigo, você disse que é ateu, mas eu falo tanto de Deus e você ri. Ele disse, é porque você fala de um Deus diferente. Então, quer dizer, ele é ateu, mas ele sabe que tem um Deus diferente. Esse foi um caso, para mim, extremamente eloquente, porque como eu pude conviver muito no dia a dia, e ele tendo toda uma rejeição, e sendo um caso muito grave de muito tempo, mostra que realmente é uma potência, é fabuloso. É uma bênção. E já que você falou de novo na tua questão, quer dizer, eu que passei 42 dias pela depressão, e que foi muito significativa também, porque você pediu e dormir uma noite no teu estado que você se conhece, dito para você normal, e acorda no depressivo e fica 42 dias, fala um pouco, Jacó, do que foi para você ter passado pela depressão. Passa para a gente os sintomas, os pensamentos. Delmar, foi uma experiência profunda, dolorosíssima. Eu acredito que não existe nada mais doloroso no ser humano do que um estado de depressão. Eu não posso crer, eu sei que eu não passei por todas as dores, nem por todas as doenças, mas de tudo que eu já passei na vida, nada foi tão doloroso quanto a depressão. Você se sente impotente perante tudo e todos. Você não tem potência absolutamente para coisa nenhuma. E isso é que é o grande desastre. Eu, durante esse período, não durante o período, mas logo depois que passei, eu inclusive disse algo que parece um tanto quanto utópico. Mas quando nós observamos as estatísticas de que os suicidas são muito de origem da depressão, eu digo, essa estatística, no dia que nós aperfeiçoarmos, nós iremos dar um toque de diferença. Porque o depressivo mesmo, o profundo, ele na realidade ele não se mata. É uma nova tentativa dele fugir de uma situação que ele não encontra saída. É diferente de uma pessoa que quer se matar porque quer fugir disso ou daquilo. Quem teve depressão, que esteja por acaso me assistindo, me ouvindo agora, ele está entendendo exatamente o que eu estou dizendo. Quem não teve, acha que isso é jogo de palavra, é eufemismo. Não, isso é um desvio, é porque é muito profundo, é muito doloroso e é muito difícil. Então eu aprendi muito. E realmente faltava eu entender isto. Já teve psiquiatras que vieram conversar comigo. Tem psiquiatras que já compram meus livros e dão para seus pacientes, psiquiatras não espíritas. Eu já estive em associação médica para conversar com vários médicos, também associação não espírita.
porque eles querem entender em que eu me baseei, por que funciona dessa maneira, para onde isto vai levar, se é uma derrocada da medicina, porque não é. É de fato o complemento que falta, não é nem um complemento só, não. É o complemento que tem faltado. Sem este é muito difícil sair, não é que não saia, mas fica muito doloroso e fica muito sem definição. Vou sair, vou. Como? Não sei. Caio de novo, também não tenho certeza disso. E você sai de uma insegurança para um outro padrão de insegurança. Com o magnetismo, você sai de uma insegurança para um novo campo de segurança. Sim. A gente procura restabelecer, além de magneticamente toda uma energética, existe um outro ponto fundamental nessa terapia que se chama a esperança, que é um ponto que todo mundo fala, mas ninguém aprofunda. Porque a maior falta que um depressivo tem, muitas vezes, o depressivo é porque não tem amor, é porque não tem trabalho, é porque não tem. O que ele não tem é esperança. Na hora que você consegue dar esperança para uma pessoa que está com depressão, ele começa a ter vida. Sem esperança, ele não tem como sair. Daí os psicólogos, quando eles tocam no ponto esperança, eles conseguem muito e com muita felicidade. Quando você fica só na base do medicamento, você cria um estado alterado em que ele se mantém num nível, mas ele não sai, ele sabe que não saiu. E a própria medicina também sabe que ele não saiu, ele está estável. E é essa a conceituação, você fica estável. O magnetismo lhe tira da estabilidade, ele lhe dá segurança. Ou seja, fazendo só uma analogia terminal, a medicina lhe coloca dentro do poço, lhe tira do fundo do poço, mas você continua dentro do poço. Com o magnetismo você sai do poço. Maravilha. E aí você passa a viver novamente. E você, com toda essa experiência, além de tudo, ainda escreve um livro sobre isso, né, Jacó? Ah, mas tinha que ser, não podia ficar com isso só para mim. Exatamente. Hoje eu sei o que é a depressão. Algumas pessoas até pensam, mas você apenas está divulgando porque você tem um livro ou deixou de ter um livro. Não é isso, porque quando eu comecei a fazer a terapia com outras pessoas, nem tinha livro, nem tinha interesse. Quando eu estive em Campo Grande, quando eu estive na Flórida, quando eu estive em Pelotas, que foram campos que começaram logo junto comigo, Sim. Não havia livro, era tudo bilhetes, eram e-mails, eram cartas. Olha, faça assim, vamos discutir isso. Então, o problema é, de fato, ajudar as pessoas a saírem da crise. Então, suas últimas considerações para as pessoas que nesse momento estão passando por essa crise depressiva. Ótimo. Primeiro de tudo, obrigado por você ter me ouvido, me assistido. Deus te abençoe a você e a todos nós. Mas, sobretudo, acredite, é possível. Ainda que muitas vezes seja difícil, não é fácil, mas é extremamente possível. A vida existe e Jesus nos prometeu, a vida eu vos dou para que vivais em abundância. Viver em abundância é a esperança que a gente tem para sair desse estado e viver melhor. Obrigado a você que me ouviu.